Espero que com isso você possa explicar melhor o sentido do Natal. Se você quiser o vídeo, esse vídeo curto, depois eu encaminho no grupo para os irmãos usarem. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Nosso tempo é curto. Os irmãos sabem que eu não sou adepto de pregações tópicas em que você escolhe um tema, porque me deixa mais confuso, e ultimamente estou pegando blocos grandes de versos, versículo 1 até o versículo 23, eu jamais pregaria um texto assim, mas só vou comentar sobre o que aconteceu. O texto a Isa já leu, então eu vou lendo e vamos juntos aprendendo aí. O que vamos hoje aprender é o Natal e as suas perguntas. O Natal, todo Natal, ele silenciosamente apresenta perguntas. Nesse texto ele apresenta algumas e que nós deveríamos responder com bastante atenção. Veja aí, diz assim no versículo capítulo 2 de Mateus, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Não sei se a sua versão traz a palavra mago, mas não é que eles eram bruxos, não, nem de que eles eram de vassoura, não eram mágicos, nada disso. Magos, aí a palavra correta seria sábios do Oriente, provavelmente vindos da região da Babilônia. Outros dizem um pouco mais do sul da Índia ou do sul da China. Pessoas sábios aqui seriam astrônomos. A maneira melhor de você entender. Eram estudiosos da astronomia, não é astrologia, hein? Eles não estavam vendo lá os signos no céu, não. Era astronomia. Eles olhavam as estrelas e faziam estudos delas. E esses homens, por alguma razão, olharam sobre o céu de Israel e viram, tem uma estrela nova que não estava ali. Eles olharam para o mapa e falaram, essa estrela é uma estrela nova. Por isso eles ficaram interessados em descobrir, em desvendar o que era isso. Vindos do Oriente, já falei da uma região. Então eles chegaram até Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O texto diz que eram dias em que reinava um homem chamado Herodes. Herodes, ele era um homem extremamente cruel. De todos os reis ali daquela região, Herodes foi chamado aqui, ele é chamado Herodes o Grande. Vai ter outros Herodes, né? Herodes Arquelau, Herodes Filipe, assim vai, Herodes Antipas. Mas esse Herodes aqui, chamado Grande, o título que ele recebeu é porque ele era um grande construtor. Entre as suas grandes obras de engenharia, ele expandiu o templo de Jerusalém. Os judeus ficaram muito gratos. Toda aquela esplanada que você vê, inclusive a esplanada onde tem hoje a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, hoje em Israel, foi Herodes que fez. O chão continua lá. 2000 anos e o que ele fez continua naquele lugar. Nós vamos aqui para São Paulo, a Fernando Dias, a cada um mês está esburacada, mas ele fez aquele lugar e 2000 anos está lá. Impressionante. Herodes o Grande. Ele fez Cesareia, fez muitas coisas. Mas uma coisa que ele tinha 4 esposas e filhos, inúmeros filhos. E ele era complicado. Ele tinha muito temor. O maior temor de Herodes era ser tirado do poder. Herodes não é judeu. Para deixar claro aqui, os judeus nunca aceitaram Herodes como rei, em hipótese alguma, porque Herodes não era judeu, ele era um idumeu, ou seja, um edomita, ele era descendente de Esaú. Os judeus são descendentes de Jacó, ele era descendente de Esaú, e ele assume o trono por uma tramóia lá. Não dá tempo de eu explicar agora. Ele casa com a última descendente da linhagem lá do povo judeu e manda matar todos os demais. E agora ele fala, olha, eu casei com ela, eu tenho direito, e aí Roma coloca ele no poder, ele passa a ser o grande rei. Mas ele tinha muito medo de ser deposto. 4 esposas, inúmeros filhos. Ele chamava os filhos para o café da manhã com eles. Se o filho não viesse, ele faria, esse filho não está vindo, esse filho certamente está tramando contra mim. Como eu resolvo isso? Manda matar. Se o filho viesse e sentasse muito perto na mesa, ele fala, esse filho está me bajulando. Ele quer me passar a perna, manda matar. Então Herodes matou 2 das suas esposas, 3 dos seus filhos. Ele era um homem extremamente cruel. Para vocês entenderem esse pano de fundo, é para esse homem que os sábios do Oriente chegam e perguntam: ei, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Estão entendendo o drama aqui? O que está acontecendo?
Um homem, o próprio César Augusto, imperador que estava em Roma, diz o seguinte, nos dias de Herodes: é melhor, o ditado que César falou virou depois, foi registrado e o resto da história nunca se esqueceram. Ele disse o seguinte: é melhor ser o porco de Herodes do que o filho de Herodes. Porque na língua grega, a palavra filho é a palavra huios, e a palavra porco é a palavra ros. Então soava parecido, então faziam esse trocadilho. É melhor ser o porco de Herodes do que o filho de Herodes. Por quê? Porque Herodes ainda guardava alguns, mesmo não sendo judeu, ele guardava os preceitos dos judeus, ele não comia carne do quê? Então o porco estava tranquilo. Mas os filhos, não. Então o próprio César disse, é muito melhor ser o porco dele do que ser o filho dele. É esse homem, nesse dilema, que os magos chegam, os sábios chegam e dizem: cadê o rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, versículo 3, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Sabe por que isso se alarmou? Porque Herodes ia fazer uma carnificina. O rei ficando perturbado era muito assustador. Então ele fala assim: como nasceu o rei dos judeus? E essa comitiva de sábios vindo do Oriente, apenas uma correção, não eram só 3, tá? Normalmente você fala assim, os 3 reis magos, não é? Já ouviram falar sobre isso? Eles não eram 3, eles não eram reis e não eram magos. Então desculpa destruir o sonho de Natal das pessoas, mas não eram. Eles eram um grupo de sábios vindo do Oriente, eles não eram reis, não sei de onde tiraram isso. Coloca até o nome deles. Já viram o nome deles? Baltazar, Belchior. Eu falo, de onde se tiraram isso aqui? Não, mas tem o nome deles aqui. E dizem que você só pode desmontar a árvore de Natal no dia 6 de janeiro, não é? Que é o dia como é que é? Dia de Reis. Eles falam, o que tem a ver com... Gente, o pessoal é muito criativo com isso. Aí desmonta a árvore, não tem nada a ver. Nada a ver. Então vamos continuar aqui. Tendo ouvido isso, Herodes se alarmou e toda Jerusalém. E então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes deixa os homens aqui na sala de reunião, vai chamar os escribas e pergunta assim: olha, os homens chegaram dizendo que nasceu um rei. A profecia diz que o Messias vai nascer em que cidade? E os homens estudiosos da Bíblia disseram, verso 5, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Que profeta? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias diz o seguinte: e tu, Belém, da terra de Judá, não é de modo algum a menor das principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Com isso, Herodes descobriu. O que Herodes descobriu? O rei nasceu, Herodes não sabia onde. Então ele perguntou onde. Alguém disse para ele que o rei nasceria em Belém. Ok. Ele está coletando informações. Ele é uma víbora, uma cobra, astuta. Nasceu a criança, e ele sabe que é uma criança, sabe que é um menino, e sabe que é em Belém. Ele está buscando perguntas. Onde é? Quem foi? Quantos? E aí vai. Continua. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os sábios, indagou deles com precisão há quanto tempo a estrela aparecera. Viram a pergunta dele aqui agora? Chamou os homens e falou: eu já sei que é um menino, nasceu em Belém. Perguntou para eles: olha, a estrela apareceu quando nasceu a criança? É. E ele perguntou para eles: quanto tempo faz que a estrela apareceu? E os homens responderam. O que ele descobriu agora? Menino, nasceu em Belém. E há quanto tempo? Porque os homens, na minha versão, diz assim: inquiriu deles com precisão. E os homens eram estudiosos e falaram: a estrela apareceu em tal lugar, tal época. Enviando, verso 8. Então Herodes, enviando-os a Belém, disse: ides, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes o encontrado, avisai-me para que eu também possa lhe adorá-lo. Então Herodes fala: vai lá, descubram, eu só não sei a casa, eu já sei que é um menino, sei tudo isso aí. Vai lá, descubra a casa que ele está, assim que vocês descobrirem, me avisem, porque eu também quero adorá-lo. Verdade ou mentira? Mentira, mas ele está mandando, eles também perguntem, achem, descubram. Verso 10, diz assim, 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Há muito mistério a respeito dessa estrela. Nós sabemos que não é uma estrela, um astro, tá bom? Se uma estrela descer à Terra, uma estrela é maior muitas vezes que um planeta.
Então não faz sentido uma estrela descer aqui. Então nós sabemos que foi um fenômeno, algo apareceu brilhando que para o leitor falou, é uma estrela. Provavelmente, alguns dizem que a estrela caminhava, porque o texto fala assim, que a estrela os precedia, a estrela caminhava, eles andavam, a estrela ia, e eles iam seguindo a estrela. Então já mostra para você que não é uma estrela comum. Provavelmente aqui faz menção a duas possibilidades, ou um anjo, Deus colocou um anjo, que no livro de Jó fala que os anjos são chamados estrelas. Onde você estava quando as estrelas da alva cantavam, então ele chama os anjos de estrela. Pode ser que foi um anjo que ia à frente deles, eles nunca alcançavam o anjo. Até que finalmente parou, aquela luz parou onde estava a criança. Verso 10, vendo eles a estrela, se alegraram com grande e intenso júbilo. Verso 11, entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O verso 11 fala que eles entraram onde? Onde eles entraram? Numa casa. Então, as mulheres cantaram hoje, tem um vídeo aqui, a letra está tudo certo, mas o vídeo estava tudo errado. Não sei se você percebeu. O vídeo conta a história dos 3 reis magos, não é? E os 3 reis magos chegam e encontram Jesus bebezinho ali na manjedoura. Gente, não tem nada a ver. Quem viu Jesus na manjedoura foram os pastores na vigília da noite. Esses sábios do Oriente, quando chegaram, Jesus tinha por volta de 2 anos de idade. Jesus não está mais numa manjedoura, nem numa estalagem, ele está numa casa. E eles falaram, entraram, viram um menino com sua mãe. Até porque mais adiante, José vai para o Egito. E ninguém faria uma viagem dessa com um recém-nascido. Era pena de morte, você pegar um bebê recém-nascido, colocar em cima de um animal e viajar até o Egito. 160 quilômetros em cima de um jumento. Não dá para fazer isso. Uma criancinha maior já dava. Então, desmistificando aqui, tudo bem? Quando você vê um presépio, e você vê lá os 3 reis magos colocando o ouro, incenso e mirra, e tem um bebezinho, está tudo errado. Não tem nada daquilo. Jesus já era um menininho, 2 anos já andando. Tá bom? Eu não sei, está na Bíblia, não sei porque o pessoal faz isso. É só uma tradição, mas a Bíblia não apoia isso. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram ouro, incenso e mirra. Preste atenção aqui, porque tem ensinamentos preciosos. Os sábios do Oriente vieram seguindo uma estrela, mas quando eles chegaram na estrela, eles não adoraram a estrela. Então eles não eram hindus, não eram esotéricos. Eles não falaram, que estrela linda, vamos adorar. Não. A estrela pouco importava, a estrela era só a bússola que apontava o caminho. Quando eles entraram, quem estava lá? O texto fala, entrando na casa, viram um menino com Maria. Eles não adoram Maria. Então eles não adoram a estrela, não eram esotéricos. Não adoram Maria, eles não eram mariólatras. Eles adoram quem? O menino. A história está nos mostrando quem deve ser adorado. É Jesus. E o texto continua. Abrindo seus tesouros, entregaram ouro, incenso e mirra. Não dá tempo de explorar, aqui são presentes muito importantes. Provavelmente certamente Maria e José eram muito pobres. E eles tiveram que vender o ouro, o incenso e a mirra para fazer essa trajetória que eles iam fazer. Eles estavam prestes a viajar para o Egito. Custava bastante, eles teriam que morar no Egito um bom tempo. Eles não tinham recursos. Deus providenciou tudo que era necessário. Eles tinham ouro, tinham incenso, tudo que era desejável para aquela época. Provavelmente essa foi a fonte. Eles venderam isso para se sustentar. Viajar, sustentar-se no Egito e depois voltar. Esse é a provável destino do tesouro aí. Sendo por divina, verso 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho a não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Deus, num sonho, fala, vão embora por outro caminho, não voltem para Herodes. Tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor disse a José, em sonho, levanta-te, toma um menino e a mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar matar o menino. Dispondo-se José, tomou o menino e a mãe de noite e partiu para o Egito. Assim que o anjo disse para ele, levante-se e vá embora, porque Herodes vai procurar matar o menino, ainda de noite ele pega Maria, pega o menino Jesus e sai. Até para que Deus está montando um esquema aqui, de modo que ninguém possa dizer, olha, saiu uma criança, foi para lá ou foi para cá. Ele sai na calada da noite e vai embora.
E o texto diz que lá ficou no Egito, verso 15, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho, uma profecia que está lá em Oséias. Verso 16, vendo-se iludido pelos sábios, enfureceu-se Herodes grandemente. Pode imaginar como ele ficou? Ele sabia que era um menino, sabia que estava em Belém, estava esperando só a confirmação da casa, e os homens vão embora e não confirmam. E ele fica enfurecido. Ele normalmente ele já era ruim. Enfurecido, então, não tem o que fazer. Muito bem. Então ele chama e manda matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo com o qual, com precisão, informaram os magos. Então ele falou assim: olha, os homens me disseram que a estrela apareceu há cerca de 2 anos. Então esse menino tem 2 anos de idade. Mas para não correr risco, vão até Belém, mandam os soldados, peguem todas as crianças de 2 anos para baixo, todos os meninos, de Belém e até dos arredores, e mate todos. E foi uma carnificina. Se você depois quiser ler na sua casa com calma, em Lucas capítulo 2, é dito que nos dias de Quirino, quando Quirino era rei da Síria, houve um recenseamento. José e Maria estão em Belém, não é porque eles querem. Mandaram, o recenseamento convocar todo mundo, volte para a sua cidade natal e faça que se inscreva. Nós queremos fazer o censo do IBGE lá da região. Queremos saber quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças. E eles voltaram para lá, para esse recenseamento, e é nesse contexto que Jesus vai nascer. Então veja, como nós sabemos que existia um censo, através desse censo, os estudiosos chegaram ao número de crianças de até 2 anos de idade que existia na cidade de Belém. O número é entre 30 e 50. Então, Herodes mandou executar entre 30 e 50 bebês. Esse é o número das crianças que foram executadas naquela noite. Muito bem. Verso 18 diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e choro, grande lamento. Raquel está chorando por seus filhos. Ele está fazendo uma analogia com o que aconteceu no passado. Tendo Herodes morrido, então José vai para o Egito, fica lá. Tendo ele morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Herodes o Grande, ele vai morrer, não quero confundir vocês, mas se quiser marcar aí uma notinha de rodapé na sua Bíblia, esse Herodes que mandou matar as criancinhas, ele faz isso, e ele vai morrer no ano 4, antes do ano 0. Não sei se essa informação vai deixar vocês confusos ou não. Herodes morreu 4 anos antes do ano 0. Isso mostra que tem um erro no nosso calendário. Jesus não nasceu no ano 0. Não nasceu no ano 0, porque o homem que mandou matar o bebê morreu 4 anos antes. Então você tem que recuar a data de Jesus, no mínimo 4 anos, depois mais 2. Então é provável que Jesus tenha nascido no ano 6 antes do ano 0. Então vai ficar louco, mas Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo. Fica com a informação aí, tá bom? É só para ajudar vocês. Eu estou fazendo conta, Jesus tal. Então você vai descobrir que Jesus vai morrer. É 33 anos. Ele não morreu com 33 anos. Jesus morre com 37, entre 37 e 39 anos. Mas é tema para outro estudo, não dá tempo de eu explorar isso aqui. Volta aqui para o texto. Viu porque eu não gosto de temático? Tem muito fio aqui. Tendo ouvido isto, o Herodes morreu, dispõe-se, volta, eu estou no verso 21, tá? Dispondo-se ele, José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Enquanto ele regressava para Israel, 160 quilômetros de distância, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. Olha, José temia Herodes, mas quando ele descobriu que quem ficou no lugar do seu pai, Herodes, quando Herodes morre, Herodes o Grande dominava sobre tudo. Roma pega e divide o território dele em 4 pedaços. E ele vai ser dividido e os seus filhos vão receber. Seus filhos chamado Herodes Arquelau vai receber um pedaço que é aqui, Judéia, para onde José ia.
Mas Arquelau era tão ruim, um homem tão ruim, ele assumiu o poder no ano 4. Quando Herodes morreu, ele assumiu o poder. Ele vai reinar até o ano 6 depois de Cristo, 10 anos. 4 antes de Cristo até 6 depois de Cristo, até depois do ano 0, tá? Então 10 anos ele vai reinar. E ele é tão ruim que o próprio César Augusto o depõe, fala, tira esse homem daí porque ele é muito carniceiro. E ele então exila Herodes Arquelau na Gália, perto lá da Itália, numa outra região. Mas eu quero que você guarde assim, cada um dos filhos de Herodes era perverso. Arquelau era o pior. E o texto diz, quando José soube que Arquelau estava no poder, temeu ir para lá. E o texto diz, e por divina advertência, prevenindo de sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Até Deus falou, não volta para lá, porque Arquelau é terrível. Então, verso 23, último versículo, foi ele habitar na cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito por meio dos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Nazareno, a palavra Natzeré, é a palavra que significa desprezado. Então, por isso que as pessoas ficaram chocadas quando Jesus gostou, ou até aceitou o título, Jesus de Nazaré. Então, o Nazareno era o título que ele recebia. E não era um título de elogio, era um título de desprezo. Jesus, o desprezível. Jesus, o que vem daquele lugar que... Pensa num lugar, aqui no Brasil... Vou pensar que você vai discriminar. Pensa num lugar, é só na sua cabeça, não fala. Você falar assim, olha, se alguém perguntasse para você hoje, de onde você é? E você falar, eu sou, e aí você fala a cidade, todo mundo torce o nariz? Não sei se tem esse lugar aí. Talvez para os brasileiros, se alguém falar, é Argentina, né? Eu sou, Buenas noites. Não, na Argentina não pode, né? Que a gente está ali. Argentina, gente fina. Mas pensa um lugar que você fala, nossa, esse pessoal não pode. Quando falaram que Jesus veio de Nazaré, o próprio Natanael, o discípulo, o mais excelente discípulo de Jesus, o próprio Jesus falou, eis aí um homem em quem não há dolo, um verdadeiro israelita. E Natanael falou, você me conhece? Ele falou, sim, quando você estava debaixo da árvore, eu estava lá com você. Sabe o que Natanael, o mais nobre dos discípulos, disse quando Filipe falou, Natanael, encontrei o Messias. E Natanael perguntou, da onde? Ele falou, de Nazaré. Natanael falou, o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No final da vida de Jesus, alguém no Sinédrio está debatendo e Nicodemos vai defender Jesus, dizendo, olha, Jesus, ele é um bom profeta. E alguém diz para ele, Nicodemos, consulta as Escrituras e você verá que da Galiléia não surge profeta algum. Galiléia é um lugar muito desprezível, não vem profeta nenhum. E é mentira, porque Jonas era da Galiléia, mas não dá tempo de explicar isso aqui também. Tá bom? Guarda essas informações. Pastor, agora eu vou pregar, mas é só vou falar um ponto, tá bom? Então nós terminamos assim. Eu li o texto, explicando para vocês o texto, para falar sobre as perguntas do Natal. E a primeira pergunta do Natal é essa daqui, a principal delas, tá? Onde está Jesus? E essa é a pergunta que eu quero deixar para você, antes de você sair para sua casa. Foi que Herodes perguntou, onde está o menino? E se eu perguntar para você, onde está Jesus? Onde você diria, onde está Jesus? Pode falar em voz alta. Jesus está no céu. Quem mais quer arriscar? Jesus está num trono. Aí o Marcos já especificou, né? Ele está no céu e colocou até o lugar, está no trono. Quem mais? E o Rodrigo está dizendo o que ele está fazendo, está no trono, reinando, ok. Mas vamos ficar só onde ele está. Então, Jesus está no céu? Ótimo. Isso é fácil. As pessoas, se você perguntar hoje à noite, onde está Jesus? Está no céu. Talvez outras pessoas vão dizer assim, olha, ele não está só no céu. Onde mais ele está? Amém. O pessoal está... Fala alto, onde ele está? Você pode dizer assim, ele está na minha vida. Você pode dizer, onde está Jesus? Você fala, aqui. Ele não está só no céu, mas ele está aqui. Herodes queria saber onde ele estava, mas Herodes nunca poderia dizer, ele está aqui. De modo que é fácil você estar sentado num culto, numa noite de Natal, e responder essa pergunta, onde está Jesus? Está no céu. Mas eu pergunto para você, ele está em você? Jesus já nasceu na sua vida? Porque se ele não nasceu, só saber que ele está no céu, é muito pouco. Informação muito, muito, muito simples. Outra pergunta, essa é a principal, onde Jesus está. Mas olha aí algumas que eu coloquei. Você o procura? Herodes disse, onde está o menino? Não, eu quero achar.
Herodes o procurava. A pergunta que eu tenho para você na noite de Natal é: você também o procura? E se sim, para quê? Herodes procurava Jesus para menosprezar, para destruir. Há muitas pessoas nessa noite que estão procurando Jesus por razões erradas. Estão procurando Jesus não para adorá-lo, mas para zombar. Ah, mas pastor, as pessoas estão zombando. Zombam sim. Antes de vir aqui para a igreja, eu vi um vídeo de um satanista. Mandaram para mim. Ele desejando Feliz Natal. Olha que interessante. E ele estava todo lá com os apetrechos dele, e ele fala: olha, eu quero desejar um Feliz Natal. E ele começa a falar as entidades, e há um momento em que ele fala assim: então, e ele começa a zombar e fala: olha, meu diretor disse no meu ponto também para eu dar um Feliz Natal para as pessoas que acreditam em Jesus. E ele falou: ainda tem gente tonta que acredita em Jesus? Bom, então se você é um besta que acredita em Jesus, um Feliz Natal para você. E ele começa a falar algumas coisas e logo o vídeo termina. Há pessoas nessa noite que zombam de Jesus. E é possível zombar de Jesus de diferentes formas. É possível aparentar uma busca como Herodes fez. Olha, diga onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Talvez você veja até uma igreja hoje. Talvez você esteja sentado aqui, mas esse culto inteirinho você jamais adorou ele. Há pessoas que vão à igreja buscando Jesus por interesse. Elas não vão levar a ele ouro, incenso e mirra como sinal de adoração. Elas vão buscar dele ouro, incenso e mirra. Tem uma diferença grande, não tem? Senhor, estou aqui, dá-me ouro. Senhor, estou aqui, dá-me o incenso, o perfume para eu colocar sobre a minha vida. Eu quero andar por aí como alguém nobre. Ou vocês acham que não? A maior parte das pessoas em igreja hoje estão procurando Jesus para tirar dele algo. E não para dar algo a ele. Você o procura? E se sim, para quê? Você sabe onde ele está? Herodes disse: eu sei. Ok, nós já falamos, ele está no céu. Você sabe como encontrá-lo? Aí se torna um pouquinho mais difícil, estamos caminhando para o final. Eles tinham uma estrela. Hoje, para encontrar Jesus, você não vai sair na rua e falar: Senhor, mostra a tua estrela para que eu siga. A estrela já apareceu, já guiou Jesus, já guiou pessoas até Jesus. Mas ainda hoje existe algo mais poderoso do que aquela estrela. O sol da verdade está nas mãos de qualquer pessoa, a bússola apontando: Jesus está aqui. Quer saber onde Jesus está? Ele está aqui. E se você quiser encontrá-lo, você o encontrará na Escritura. Os anjos não vão guiá-lo mais, Deus não faz mais isso hoje. Você tem nas suas mãos. E os brasileiros, mais ainda, de forma indesculpável, em tantas versões, até digital. Se você não encontrar Jesus, é porque você não quer. Jesus está disponível nessa noite para quem o quer encontrá-lo. Por fim, pergunto a você, e termino com isso: Jesus, nessa noite, a diferença entre os sábios e Herodes, Jesus é um amigo ou uma ameaça? Por que eu pergunto isso? Herodes identificou Jesus como uma ameaça, e realmente Jesus era uma ameaça. Aquele bebê, Herodes sabia, esse bebezinho vai crescer, e esse bebê vai se tornar rei, e vai cumprir todas as profecias, e vai se sentar num trono. E vocês ouviram aqui, em poucos momentos, quando eu perguntei, alguns disseram: Jesus está no céu, o Marcos disse que ele está no trono, e o Rodrigo disse: ele está reinando. Mas o reino dele não se limita à esfera celestial. E é por isso que os homens dessa terra não querem Jesus. É por isso que os Herodes dessa vida não querem Jesus. Porque Jesus um dia vai voltar. E ele não vai se sentar apenas no trono celeste. A Bíblia diz que ele vai se sentar num trono terreno. Lembram quando os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar? O que Jesus disse? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. E esse reino não veio ainda. Mas o reino vai chegar. E aquelas pessoas que procuraram Jesus como sábios para adorá-lo, vão desfrutar de um reino de paz com ele. Mas aquelas pessoas,
como Herodes, que procuraram para destruir, passarão uma eternidade de sofrimento longe dele. Que Deus abençoe você na noite de Natal e que você possa responder essa pergunta: onde está Jesus? E se você não puder dizer está na minha vida, clame a Ele nessa noite dizendo: Senhor, tudo que eu sei é só história. Eu sei que o Senhor nasceu há 2000 anos atrás em Belém. Mas mais importante do que saber onde o Senhor nasceu é saber se o Senhor nasceu na minha vida. Porque hoje, dia 24 de dezembro de 2023, pode ser hoje à noite que você vai dizer: Jesus nasceu hoje na minha vida. E então vai ser a noite mais feliz de toda a sua história. Você entrou por aquela porta perdido e pode sair por aquela porta salvo. Você entrou em trevas e vai sair em luz. E o que você precisa para isso? Tão somente reconhecer que você é pecador. E o seu pecado é tão grande, que o próprio Deus teve que vir ao mundo para morrer por você. Não tinha outro jeito. O seu pecado é tão grave que Deus esmagou Jesus numa cruz. Mas Jesus nunca jogou no rosto de ninguém isso. Ele fez o que fez por amor. E eu espero que nessa noite você possa dizer: Senhor, nasça na minha vida. E então, não só uma noite de paz, mas dias de paz e de bênção virão sobre você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça um instante e vamos orar. Vou dar para você alguns instantes. Converse com Deus. Converse com Deus e diga: Jesus nasceu na sua vida hoje? Se Jesus já nasceu na sua vida em algum momento da história, louve a Ele e diga: Deus, obrigado.